poderoso, santo, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos nossos pais, Deus da nossa vida, da nossa alma. Assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor disse também que seria com Josué. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor disse para Josué: não temas, porque eu sou contigo, porque eu te farei herdar, aleluia, a cidade pelo qual está sendo prometido a Josué. Tu farás herdar este povo, louvado seja Deus, a cidade santa, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Deus da glória, fala conosco nesta noite através da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12, onde o Senhor irá falar o meu e o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 12. Vamos começar lendo a partir do versículo 1 mesmo. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Atos, capítulo 12, versículo 1. Amém? Glória a Jesus. Atos, capítulo 12. Já é depois de Mateus, Marcos, Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos estar lendo para estar ganhando tempo. Atos capítulo 12, versículo 1 a seguir. Tem o título: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até a igreja sente, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia nos diz, igreja, que naquele tempo estava tendo ali uma grande perseguição contra os crentes, contra os servos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus! Enquanto isso, era o tempo também em que o Evangelho mais crescia, era o tempo em que mais se pregava a palavra do Senhor, porque diferente dos dias de hoje, não tinha crente covarde, mas ali eram os verdadeiros adoradores que pregavam o Evangelho independente da circunstância, independente do governo. Louvado seja Deus, o Deus daquele povo não era Roma, não era nenhum romano, não era nenhum rei, mas era o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus de Israel, o Deus a qual eu e você serve, o Deus a qual está presente neste lugar.
Cristo. Ele está negando o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos principalmente no Brasil, igreja, liberdade, aleluia, de pregar o Evangelho, de anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo. É fato que ainda há muitas perseguições por aí, aleluia, ainda há muita intolerância, aleluia, contra o Evangelho, aleluia, há muitos países por aí que são intolerantes, há muitos países por aí que perseguem homens e mulheres de Deus, há muitos países por aí que até mesmo matam muitos homens e mulheres de Deus. Nós vemos testemunhos de missionários, aleluia, que viajam para esses países afora para pregar o Evangelho. Aqueles que escapam por um milagre, aleluia, muitas das vezes eles gravam vídeo, eles compartilham com outras pessoas, eles falam do que está acontecendo, e tem muitos outros que não têm oportunidade de retornar, mas eles morrem ali mesmo por amor ao Evangelho. Mas ainda assim eles não negam Cristo, ainda assim eles viajam, eles vão lá para o outro lado do mundo para pregar o Evangelho, para anunciar as boas-vindas, porque ainda, aleluia, apesar de que muitos que têm se corrompido, há muitos covardes, mas ainda tem os remanescentes que não negam a Cristo, que vai até o fim, independente da circunstância. Ainda tem os remanescentes, aleluia, louvado seja Deus, que pregam o Evangelho, que anuncia a volta de Jesus. E aí, quando eu falo de remanescentes que pregam o Evangelho, não é só quem está aqui em cima no altar pregando a palavra, aleluia, mas é todos aqueles que abrem a sua boca para falar: Jesus está voltando, Jesus está às portas, arrependa-te, confessa os seus pecados e se entregue para Jesus Cristo, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que abrem a boca para falar de Jesus Cristo, aleluia, são os remanescentes que não negam Cristo, que não deixa de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho não é só vir aqui em cima do altar, pegar a Bíblia e começar a falar, mas aleluia, aproveitar cada oportunidade que nós temos e falar do amor de Cristo, falar da volta de Jesus Cristo. Até porque o próprio Jesus, ele diz em sua palavra: ide a toda criatura e pregai o Evangelho. Ele não diz, aleluia, tem que ser pastor, tem que ser missionário, tem que ser diácono, levita, tem que ser consagrado, tem que descer o olho da cabeça, tem que ter um título. Ele diz: ide todos e pregai o Evangelho a toda criatura. Ei, você pode não ter um título, você pode não ter o olho sobre a sua cabeça, mas Deus também te convoca a pregar a braço, a só o Evangelho. Deus te convoca. Ei, soldado, se levanta, se coloca de pé, abre a braço, a só chama a braço, a sombra a tua boca e pregue a palavra do Senhor, porque Jesus te chamou como soldado valente, Jesus te chamou para trabalhar na seara, Jesus te chamou para baixar. Jesus não chama ninguém para ficar encostado. Deus é pai, eu não sou carro velho. Jesus não chama ninguém para ficar prostrado. Jesus não chama ninguém para ficar banco de igreja. Jesus não chama ninguém para dizer: eu sou crente, senta no banco, cruza os braços e pronto. Jesus chama todos com um propósito. Jesus tem um chamado para cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu não sou pastor, eu sou missionário, eu não tenho olho sobre a minha cabeça, eu não tenho nenhum título. E daí? O que importa é que Jesus Cristo diz: ide a toda criatura e pregai o Evangelho. Jesus está convocando a todos que o servem, o adorem em espírito e verdade. Aleluia, anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus.
que naquele tempo o povo morria por amor ao Evangelho, mas eles não negavam. E nos dias de hoje, que muitos têm liberdade de negar a Cristo por qualquer coisa, mas vamos, aleluia, nos afirmar, aleluia, em Cristo, igreja. Vamos olhar para o Senhor e permanecer fiel até o fim. Vamos deixar de olhar para as lutas, para as piculias, para a dificuldade, por isso não me disse. Vamos deixar de olhar, aleluia, para os levantes. Vamos deixar de olhar para qualquer coisa e olhar tão somente para Jesus Cristo, porque só Ele é o nosso alvo, só Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro foi levado preso. Aí o que eu acho muito lindo e interessante é que, aleluia, a Bíblia diz que Pedro foi guardado, foi preso, guardado por 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados. Era 16 soldados guardando um único homem. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vamos ver mais adiante que Pedro, aleluia, falando com a nossa linguagem de hoje, Pedro estava algemado. Pedro estava preso, guardado por 16 soldados, algemado, e justamente e simplesmente por pregar o Evangelho, simplesmente por seguir a Cristo. Mas aleluia, olha só que interessante, aleluia. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuar oração por, aleluia, por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, aleluia, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Estava Pedro dormindo. Preste atenção. Pedro estava preso injustamente, estava guardado por 16 soldados, estava algemado, estava prestes a morrer e ele se encontrava dormindo. Quem em sã consciência, sabendo que vai morrer a poucas horas, vai conseguir dormir um sono tranquilo. Aleluia. Mas sabe o que a gente aprende com Pedro? Aquele que descansa no Senhor, louvado seja Deus, ele consegue dormir um sono tranquilo, mesmo em meio às lutas, em meio à dificuldade, mesmo sabendo que pode morrer a qualquer momento. Ele descansa no Senhor. Sabe por que, igreja? Porque ainda que o corpo físico seja tirado da terra, o corpo espiritual já tem uma morada certa, uma morada celestial. Ei, a nossa maior vitória, nosso maior galardão não está nesse mundo, mas está no reino dos céus. Aleluia. Pedro
libertando, curando, restaurando, levantando quem está caído. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falo por experiência própria, a igreja sabe, quando meu marido esteve nas drogas, quanto chegava para mim e falava: não tem mais jeito, vai morrer nas drogas, vai pro papelão, não tem mais o que ser feito, desiste do casamento, aleluia, esse aí não tem mais o que fazer. Quantos diziam para mim desistir, aleluia, e achava que era o fim dele. Louvado seja Deus, mas graças a Deus que Deus não permitiu eu parar de orar, Deus não permitiu eu desistir do meu marido, Deus não permitiu eu perder a minha fé, aleluia. Sempre quando a minha fé começava a se abalar, Deus usava alguém para falar: continua orando, porque Deus está ouvindo as tuas orações. Não se preocupe que Deus vai levantar, não se preocupe que Deus está no controle, Deus está agindo a teu favor, Deus está fechando o colo por causa das tuas orações, Deus está dando livramento de morte por causa das tuas orações. Até ímpio Deus usava para falar comigo. Eu lembro que um dia, aleluia, eu estava tão triste, tão abatida, e aleluia, louvado seja Deus, e eu falei comigo mesmo, meu coração, eu falei: Deus, aleluia, será que ainda vale a pena continuar orando? Será que ainda tem jeito? Aí Deus usou o ímpio e falou assim: Selma, não para de orar pelo teu marido, porque através da tua oração Deus dá livramento de morte para ele, através da tua oração Deus vai libertar e vai levantar ele de novo. Tu vai ver muito em breve ele cantando na igreja, aleluia, na braçuria, na ração, xarabraçura, na raçúria. Ele estava preso nas garras de Satanás, mas eu estava em oração, orando pela vida dele, e o meu Deus, ele entrou com providência, ele ouviu as minhas orações, aleluia, e ele foi lá, tirou meu marido das garras de Satanás, da prisão que Satanás tinha colocado ele, e libertou e trouxe de volta para a casa do Pai. Isso não é mérito meu e nem para honra minha, mas é para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e para você saber que Deus está no controle. Aleluia. Deus ainda liberta. Deus ainda liberta. Não desista da tua parentela. Não desista dos teus filhos, do teu marido, aleluia, dos teus tios, dos teus primos, dos teus amigos. Não desista da tua parentela, porque Deus ainda liberta. Para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Basta que você continue orando e crendo em Jesus Cristo. Basta que você persevere em oração para que Deus venha libertar, aleluia, nossa parentela, igreja. Mas não pare de orar, não desista, permaneça em oração.
igreja, a altura que ele disse que ele caiu, ele teria morrido ou pelo menos quebrado um braço, uma perna, alguma coisa. Mas para a glória de Deus não teve nem sequer um arranhão. Isso é para a glória de Jesus, para você saber que através das nossas orações Deus dá livramento aos nossos. Pode não estar debaixo das nossas vistas, mas está debaixo das vistas do Senhor. E você pode não estar vendo, aleluia, o perigo que a nossa parentela está correndo, mas Deus está vendo. Então continue orando, porque através da sua oração Deus está dando livramento. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O anjo mandou Pedro se levantar depressa. Nesta noite Jesus está falando com o crente aqui: ei filho, ei filha, se levanta depressa. Se levanta depressa, porque eu quero te usar. Se levanta depressa, porque a obra da tua vida, aleluia, já está atrasada. Se levanta depressa, porque eu quero te levantar e te, aleluia, levar aos quatro cantos. Se levanta depressa, porque eu quero tomar os teus lábios do louvor. Se levanta depressa, porque eu quero tomar os teus lábios da palavra. Se levanta depressa, porque eu tenho uma grande obra a concretizar na tua vida. Ai, levanta-raço, xarabraço, levanta-raço. Ai, xarabraço, levanta-raçúmbria. Se levanta depressa e deixa Deus te usar. Aleluia. A obra de Deus na tua vida ainda não acabou, terra. Aleluia. Quem sabe Pedro já estava preparado para morrer pelo amor ao Evangelho. Ele já estava ali, já achando que a qualquer momento ele iria morrer. Ele estava descansando no Senhor, porque ele sabia que ele ia para o céu. Mas também ele estava pronto para morrer por amor ao Evangelho. Aleluia. Mas o anjo foi lá e falou: Pedro, se levanta depressa. Aleluia, porque a obra da vida de Pedro ainda não tinha acabado. Deus ainda tinha obra concretizada através da vida de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele disse, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cingir biblicamente significa estar pronto e preparado. Ou seja, o anjo está falando: Pedro, se prepara, porque tu vai sair da prisão e tu vai marchar muito ainda. Pedro, se prepara, esteja pronto, porque Deus ainda vai te usar. Pedro, se levanta, se prepara, esteja pronto para continuar pregando o Evangelho. Pedro, se levanta, se prepara, esteja pronto, porque a caminhada é longa. Abraço e abraço. Ai, se levanta, Pedro, se levanta e cinge-te. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: cinge e ata as tuas sandálias. Atar as sandálias significa vista as sandálias da paz e pregue o Evangelho. Vista a sandália da paz e pregue o Evangelho. Está entendendo? Deus está falando desde o início da mensagem: pregue o Evangelho. Ele não está citando nomes, ele não está citando placa, ele não está citando, aleluia, título. Ele está falando para pregar o Evangelho. Ele chamou a todos como embaixador da palavra de Deus. Ele chamou a todos para anunciar a palavra do Senhor, para anunciar a volta de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele continua dizendo: e ele o fez assim, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. A capa, biblicamente, ela simboliza autoridade e liderança. Também ela representa a cobertura espiritual e proteção divina que Deus nos oferece. Aleluia. Tem muito significado, igreja, mas eu citei só apenas alguns. O outro, aleluia, qual
identidade. A capa na Bíblia também é a identidade do crente. Ou seja, Pedro entrou na prisão envergonhado. Ele estava preso. Aleluia. Eu creio que naquele momento que ele é preso, ele tira a sua sandália, tira a sua capa. E Pedro estava dentro envergonhado. Mas agora o anjo manda ele cingir e atar as sandálias e lançar sobre si a sua capa. Ou seja, Pedro entrou envergonhado, mas Deus ia tirar Pedro de lá com a cabeça erguida, com a sua identidade de pregador do Evangelho, com a sua identidade de homem de Deus, com a sua identidade, aleluia, de autoridade, de líder, com a sua identidade dada pelo Senhor Jesus Cristo, com a sua identidade de seguidor de Cristo, a identidade de adorador. Essa semana eu estive até conversando com o pastor, aleluia, sobre a questão de identidade. Está tendo muitos que estão perdendo a sua identidade. Muitos estão querendo pregar imitando a outras pessoas, imitando a fulano, beltrano. Estão querendo louvar imitando a outras pessoas. Muitos estão fazendo a obra de Deus, aleluia, com a identidade dos outros. Em vez de louvar do seu jeito, quer imitar a voz do outro. Em vez de pregar do jeito que Deus usa, quer imitar, aleluia, a pregação do outro, quer imitar as atitudes do outro, quer imitar o falar do outro. Louvado seja Deus. Tem pessoas que ficam horas e horas assistindo vídeos e vídeos de pregação, aleluia, para chegar no público e pregar igualzinho. Só que Deus nos deu uma identidade própria. Cada um de nós temos uma identidade. A missionária é proibido ouvir pregar, aleluia, assistir um vídeo de pregação ou de alguém louvando. Não, é proibido não. Você pode e deve sim. É melhor estar assistindo vídeos de pregação, de pessoas louvando ao Senhor, do que estar assistindo coisas que não agradam a Deus, do que estar ouvindo música mundana. Pode e deve, mas o que a gente não pode, igreja, é querer imitar os outros, porque Deus nos deu a nossa própria identidade. Deus usa cada um da sua maneira, do seu jeito. Cada pessoa Deus usa de uma forma diferente. Deus não usa ninguém igual a ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Temos que aprender a usar a identidade que Deus nos deu. Observe que se você for no hospital, se você for no fórum, em alguma coisa da lei, com identidade de outra pessoa, você não vai ser atendido. Pode correr risco até de ir preso. Se você for com a identidade de outro, falando não, que é a minha identidade, não. Primeira coisa que eles vão fazer é olhar a foto, vai ver que não tem nada a ver com você. Aleluia, louvado seja Deus. Agora você acha que para Deus vai aceitar a identidade falsa? Não, Deus não aceita identidade falsa, porque Ele nos deu, cada um, Ele nos deu uma identidade própria. Aleluia, louvado seja Deus. Pregue do jeito que Deus te usa. Aleluia, mas eu não sou pregador, eu não sou pregador. Eu já disse, Deus não chamou, aleluia, pregadora por causa de título, por causa de consagração, mas Deus chamou a todos para anunciar o Evangelho. E se Ele está te chamando para anunciar o Evangelho, é para você anunciar com a identidade que Ele te deu. Abre a tua boca e deixa Deus te usar a terra.
preparado para receber a má notícia que Pedro havia sido morto do que, aleluia, eu enviei o anjo para libertar a Pedro como forte e poderosa. Ou seja, eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, mas naquele momento eu estava mais preparada para receber a notícia que meu marido ele continuaria nas drogas do que a notícia que Deus fez o milagre, libertou ele naquele centro de recuperação com apenas 5 dias. Deus faz milagre, igreja. Para Deus o tempo não importa, para Deus a hora não importa. Só tinha 5 dias que ele ficou lá dentro daquele lugar, mas foi o suficiente para Deus fazer o milagre. Foi o suficiente para Deus libertar. Deus trouxe liberto. Quando ele chegou em casa 3 horas da manhã, aleluia, eu estava em oração. E quando eu estava em oração, que ele bateu na porta, eu corri, abri o portão. Quando eu olhei para o rosto dele, a primeira coisa que eu contemplei foi o brilho do Espírito Santo que falou no meu coração: já está liberto. E eu pude ver que realmente Deus liberta. Porque a partir daquele dia eu vi Deus agir cada dia mais na libertação na vida de Robson, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aquele povo estava preparado para receber uma notícia, mas eles receberam a notícia que Pedro havia sido liberto através do anjo. Louvado seja Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas para encerrar, igreja, olha o que diz no versículo 23. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de bicho expirou. A Bíblia diz que Herodes recebeu glórias como se fosse um Deus. Algumas pessoas ali, aleluia, foi lá exaltar, foi lá, louvado seja Deus. Na verdade eles foram tentar ter paz, aleluia, entre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz aqui: e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, aleluia, louvado seja Deus. E quando Herodes o procurou e o não achou, fez inquirição aos guardas, mandou-o justiçar, e partindo da Judeia para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e o de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, aleluia, e obtendo a amizade de Bastro, que era o camarista do rei, pedia paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E aleluia, no dia designado, vertido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra, e o povo exclamava: a voz de Deus e não de homem. Primeira coisa, louvado seja Deus, aleluia, os 16 soldados foram mortos no lugar de Pedro, porque era assim o costume daquele povo. Quando o prisioneiro era solto, ele fugia, era liberto, alguma coisa assim, aleluia, os soldados responsáveis por aquele prisioneiro recebiam o mesmo castigo daquele que estava preso. Então os 16 soldados morreram no lugar de Pedro. Segunda coisa, aleluia, o rei Herodes recebeu glória que só pertencia somente a Deus. Por isso ele morreu comido de bichos. Os vermes matou ele de dentro para fora, literalmente. Mas olha, o mais lindo dessa história é o versículo 24, que diz: e a palavra de Deus, aleluia, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Herodes, aleluia, mandou matar a Tiago, arquitetava a morte de Pedro, enquanto havia uma grande perseguição contra o povo de Deus, aleluia, o inimigo foi derrotado, o nome do Senhor foi glorificado, e o evangelho crescia e cresce a cada dia mais, até nos dias de hoje, e o nome do Senhor continua sendo glorificado, igreja.
E o Senhor diz: dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém, igreja? E aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.